Estamos na nossa 7ª aula, no nosso 7º encontro, na disciplina de Fundamentos de Astronomia. E hoje a nossa aula vai ser sobre o Sistema Solar. Então, olhando para as perguntas de vocês, tinha algumas perguntas que falavam assim, o que são os planetas, do que eles são formados, será que tem água, tem atmosfera, tem vida, tem chuva de diamante? Como é que funciona tudo isso, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho dos planetas com um olhar um pouquinho mais para o que eles são de verdade. Então, só conferindo se está tudo certo aqui. Que ok. Tá. Certinho. Então, gente, peraí. Pronto. Queria falar um pouquinho sobre a ciência. A ciência, a gente fala assim, a gente está na astronomia, ciências exatas, física, ciências exatas, matemática, ciências exatas. E, na verdade, a ciência é uma coisa que ela não é exata. Quando você vai falar sobre ciência, nenhum dado, nenhum resultado é 100% exato. Você pode ter 99,9% de certeza, mas fica faltando aquele 0,0000001% para ser, com certeza, sem dúvida nenhuma, aquilo, né? Por um lado, isso traz pra gente uma sensação de não é uma certeza absoluta, é simplesmente algo que a gente está aproximando, então dá uma insegurança na gente. Por outro lado, abre o caminho para o improvável, para coisas que a gente não consegue prever. Então, por um lado, é ruim, por outro lado, quando a gente vai olhar mesmo para alguma coisa, existe a possibilidade de ter algo novo onde a gente não espera. Quando a gente fala de ciências exatas mesmo, então, quando está falando de teoria, de hipótese, de como fazer ciência, pegar dados, coletar, analisar, às vezes a gente pode não saber com exatidão o que aconteceu. E falando hoje, a gente está falando do sistema solar. Eu vou começar a aula falando da formação do sistema solar, mas a gente tem hipóteses sobre o que aconteceu. Então, elaboramos hipóteses, elaboramos modelos, e conforme a gente vai conseguindo comprovar essas hipóteses, esses modelos, a gente fala assim, olha, parece que vai muito mais por esse caminho, e conforme a hipótese vai se consolidando, a gente tem uma teoria. Então, das hipóteses que a gente tem, conforme a gente vai pegando os dados ali, vai ficando cada vez mais precisa a nossa resposta, até que chega numa hora que a gente fala assim, olha, está satisfatório, do modo bem geral deve ser isso, a gente olha para essas órbitas, a gente olha para essa composição, a gente olha para isso, para aquilo, e deve ser assim. Então, conforme a gente consegue mais dados e mais informações sobre o que tem, isso em qualquer área da ciência, né? Então, dentro da astronomia, sobre o que tem no universo, sobre o que tem no sistema solar, conforme a gente consegue mais detalhes, a gente consegue refinar mais o que a gente sabe. Tem muita coisa para a gente aprender, para a gente saber, e praticamente tudo no sistema solar pode ter um conhecimento ainda modificado, no sentido da gente ir refinando o que a gente sabe. Então, muitas vezes hoje na aula, a gente vai chegar e falar assim, olha, isso daqui a gente sabe de uma maneira bacana, que tem certeza que é isso. Isso daqui a gente desconfia que é assim, né? Pelos dados que a gente tem até agora, parece mais ou menos isso. Tem uma história que uma vez eu perguntei para um palestrante numa aula de astronomia, falei assim, mas como vocês têm certeza, né? Se a gente nunca consegue medir diretamente
essa informação, como é que vocês têm certeza que isso é isso, né? Que um planeta é mesmo um planeta, não é uma outra coisa? Aí o palestrante falou assim para mim: bom, você já viu um elefante, né? Provavelmente não pessoalmente, talvez em foto, vídeo, filme. Você sabe mais ou menos como é que ele é. Aí imagina que você entra num quarto e você está vendado. Aí você vai ali tateando o elefante. Aí você percebe que tem uma orelha grande, que ele é alto, que ele tem uma tromba grande, que ele tem 4 patas. Aí assim, tem orelha de elefante, tamanho de elefante, tromba de elefante, provavelmente é um elefante. Então assim, é mais ou menos nesse raciocínio que a gente segue dentro da ciência. Então, começando a aula, a grande pergunta é: do que são feitos os planetas? Para responder essa pergunta, a gente precisa olhar para a origem dos sistemas planetários. Olhar assim, tipo, né, da onde eles vieram, o que eles comem, onde eles dormem. E essa pergunta de onde eles vieram, eu vou responder para vocês com muito mais detalhes na daqui 2 aulas, não na próxima aula, na outra, que a gente vai falar sobre formação de estrelas, e aí não tem como não falar um pouquinho da formação de sistemas planetários. Então, assim, eu vou dar um resumo para vocês do que a gente vai ver, mas de forma geral, tem umas nuvens de gás e poeira que estão lá no espaço. Gás e poeira é principalmente hidrogênio e partículas de poeira ali feitas de silicatos, né? Tem cadeia de carbono, silício, um pouquinho de ferro. É basicamente areia e um pouco de gelo. Então tem um pouco de amônio, um pouco de água. É mais ou menos por aí, né? Tem bastante hidrogênio, que é o gás predominante, e um pouquinho de hélio, que está lá no espaço. Então tem essa nuvem, ela é bem pouco densa, está lá espalhada de boa no espaço. Se ela fica tranquila, depois de um tempo, ela mesma começa a se atrair gravitacionalmente, cada pedacinho da nuvem começa a puxar o outro, aí 2 puxam um terceiro, começa a puxar, conforme você vai juntando ali as partículas, elas vão começando a atrair gravitacionalmente as outras que estão por perto, e ela sozinha começa a cair sobre si mesma. A gente usa o termo colapsar. Pode acontecer da nuvem estar lá de boa e ter algum evento próximo, por exemplo, uma explosão de uma estrela próxima que vai fazer um vento, né, dar uma onda de choque ali na nuvem e vai acabar perturbando a nuvem, né, causando ela para ficar mais comprimida. Ela sai daquele estado que ela estava tranquilinha e ela começa a se apertar e a cair sobre si mesma. Para vocês terem uma ideia do processo que acontece, eu gosto muito de comparar com fazer algodão doce. Você liga lá a máquina de algodão doce, ela parece um panelão que tem uma coisinha no centro, coloca o açúcar no centro e liga. Aquela máquina, ela vai aquecendo o açúcar, batendo o açúcar e vai fazendo fiozinhos de açúcar do centro para a borda, que são tão fininhos que você mal consegue enxergar. E aí você coloca o palitinho de madeira e você começa a enrolar o algodão doce ali. É mais ou menos o mesmo processo de você fazer uma nuvem. Ela está toda ali dispersa e você começa a aglomerar ela ali em torno daquela perturbação. E aí o algodão doce de fora ele é mais fofinho e aquele que fica bem pertinho do palito de madeira, ele é um pouco mais denso. Ele está um pouco ali mais concentrado. Então, a nuvem vai acontecer a mesma coisa. Ela começa a cair, no centro começa a ficar mais denso e quando você tem esse cair sobre si mesmo, né? A nuvem ela vai acelerar, ela começa a aumentar a velocidade. Então, sempre que a gente pensa em cair, a gente pensa em começar, estava parado e caiu, ele ganha velocidade. Esse ganho velocidade, ele vai causar uma coisa muito interessante. Conforme essas partículas vão ganhando velocidade, elas começam a girar. Conforme você vai girando, essa nuvem que era mais ou menos redondinha, mais ou menos esférica,
ela começa a se achatar, a ficar plana. E isso vocês veem quando vocês veem aqueles vídeos dos pizzaiolos que pegam a massa de pizza numa bolinha e começam a girar a massa no ar e ela abre num disco. É a mesma ideia, conforme você vai aumentando a velocidade de rotação da massa, ela vai ficando mais fininha. Então, no centro fica uma grande quantidade de massa que forma a protoestrela e vai virar a estrela, e em volta, nesse disco, podem se formar planetas. Então, vamos dar uma olhadinha em como é que isso acontece com imagens. Onde isso acontece? Então, vou dar um exemplo para vocês. Uma região do céu, ela está visível no céu agora, que se chama constelação de Órion. Então, se vocês tiverem uma noite aí que está limpa, que está clara, que tem bastante estrela no céu, vocês podem tentar encontrar as Três Marias, certo? Tem 3 estrelinhas aqui, que elas têm um brilho bastante parecido, tem essa forma bem comum da gente ver. E em volta dessas estrelas tem um quadrilátero aqui de estrelas mais brilhantes, que são as estrelas de Órion. Então, Rigel é a mais brilhante e Betelgeuse é a estrelinha aqui mais avermelhada. E elas formam esse retângulo meio torto aqui em volta das Três Marias. Perto aqui das Três Marias, então, aqui no centro da foto está as Três Marias. Aqui do lado, a gente fala que é a espada de Órion. Na lenda, Órion é um guerreiro. Esse daqui é o cinturão que ele está usando. Aqui seria um joelho do Órion. Aqui provavelmente é o outro joelho. Aqui está um ombro e aqui está o outro ombro do gigante. Ele está lá esticadão no céu. E tem aqui embainhada a espada dele, a adaga. Tem 3 estrelinhas pequenininhas e, na verdade, esse pontinho aqui do meio não é exatamente uma estrela. Ela é a nebulosa de Órion. A nebulosa de Órion, ela é muito bonita, dá para ver com qualquer telescópio, um binóculo bacana já dá para ver legal, porque ela é brilhante e a gente consegue vê-la no céu. Então, olhando ali mais perto, a gente vai encontrar essa região aqui. Essa é uma imagem composta, a gente em geral vê a nuvem, né? Vê às vezes um brilho um pouco mais azulado, ela é meio rosada, meio avermelhada. O nosso olho não consegue perceber tanta diferença de tonalidade que nem nessa foto. Essa foto foi feita juntando várias cores diferentes, tá? Ah, professor, isso são cores reais? São cores reais, mas a gente não consegue ver todas as cores. Algumas delas foram traduzidas para cores que os nossos olhos conseguem ver. Então, nebulosa de Órion. Se a gente olhar aqui, espera um pouquinho que o meu computador está pensando. Então, se a gente olhar para uma regiãozinha dessa nebulosa toda, que ela é bem grande, tem uma regiãozinha aqui que está acontecendo alguma coisa. Então, dei um zoom nessa área aqui. Ela é essa imagem, então, deixa eu tentar mostrar para vocês. Essa bolha aqui e essa bolha aqui estão na imagem. É mais ou menos essa bolota aqui e essa bolota aqui. Então, essas duas regiões
são regiões de formação de estrelas, a gente chama de berçário de estrelas. Então vamos dar o zoom nessa coisa pequenininha aqui dessa região imensa, que a gente chama de nebulosa da cabeça de cavalo. Dá a impressão, olha só, que essa nuvem ela está espiralando, que ela está fazendo um vórtice. Então, você tem um pedacinho aqui, ó, enrolando da nuvem. E nesse pedacinho assim, tá enrolando aqui, quer dizer que você está fazendo estrelinhas e sistemas planetários ali dentro. Então, nas nuvens de gás, no espaço interestelar, essas nuvens elas têm dezenas de anos-luz de extensão. Então, lembrando que a estrela mais próxima do Sol está a 4 anos-luz. Essas áreas elas são muito, muito grandes. Então, são nuvens que estão lá, tem regiões que são mais concentradas do gás, que estão formando estrelas, tem regiões que estão ainda de boa ali, que não estão formando estrelas. Então, se a gente olhar para as outras regiões aqui e pegar um telescópio bem potente, bem bacana, nesse caso a gente usou o Hubble porque ele tem vantagens de conseguir enxergar bem esse tipo de região, a gente percebe que nesse pontinho está formando uma estrela com sistema planetário. Nesse pontinho aqui, olha só, a nuvem parece uma bolinha. Então, vamos ver se eu consigo aqui, ó. Então, parece que a nuvem já formou aqui uma bolinha, uma esfera, né? Aqui a nuvem tem uma região central mais redondinha e aqui ela está mais dispersa. Aqui dentro já está bem brilhante a protoestrela. Aqui também dá para perceber que está formando estrelas. Então, tem várias regiões de formação estelar nessa nuvem. Então, quando a gente olha, e essa daqui é uma coleção dessas nuvens protoestelares, o que a gente vê? Tem uns que estão mais redondinhos, pequenininhos, tem outros que a gente consegue perceber bem o formato esférico e a estrelinha no meio, tem outros que estão um pouco mais achatados. Então, são diferentes estágios da formação das estrelas. Esse daqui já parece bem um disquinho, esse daqui parece um disco, esse daqui parece um disco, esse daqui é um disco. Esse daqui tem estrelinha no meio e é um disco. E se a gente for olhar, então agora, trazendo imagens da galáxia toda, de várias regiões, o que está acontecendo? Aquela nuvem, ela cai em si mesma, ficando mais ou menos esférica, ela começa a rotacionar e conforme ela vai ganhando, né, velocidade e energia, ela vai se achatando. Então, a gente sabe que essa teoria física ela é comprovada por observações. Se a gente for observar, essas fotos aqui foram feitas com os telescópios do ESO, que ficam em terra. A gente tem aqui vários discos protoplanetários. Aqui no meio tem o que a gente chama de protoestrela, porque ela ainda não virou completamente a estrela, mas ela vai virar. E onde a gente vê essas regiões mais brilhantes aqui, esses anéis em volta, é onde provavelmente está se formando um planeta. Então, tem lugares que esse gás ele começa a ficar mais disperso, tem lugares que ele começa a se concentrar no formato de um anel e formar um planeta. Então, tem algumas coisas interessantes. Aqui já dá para ver um planeta. Como esse gás, conforme ele vai caindo em si mesmo, ele também vai tendo muito atrito, vai acontecendo um monte de coisa ali dentro, ele esquenta. Ele brilha porque ele está bem quente ali. Então, a gente consegue ver porque esse gás ele está aquecido. Então, aqui, ó, esse daqui dá para ver que já tem um planeta pequenininho formado.
Então, de uma maneira geral, um resumo, tem ali uma nuvem de gás, ela começa a cair em si mesma. Como ela vai caindo, né? Ela vai se enrolando em si mesma aqui. No centro você forma estrela com a maior parte, né, dessa nuvem, desse pedacinho da nuvem aqui. Vai formar estrela dentro, bem aqui no centro. Conforme ela gira, ela vai se achatando, vai ficando plana. E a gente tem um disco aqui de gás e poeira em volta da protoestrela, que ele pode formar, então, os planetas. Então, essa imagem vai mostrando aqui os anéis se formando em torno da estrela. Esses anéis eles vão começar a virar aqui os planetas. Se você tiver massa suficiente, matéria suficiente quente ali naquele anel para ele formar um corpo, conforme ele vai esfriando, se ele for grande o suficiente, ele vai ficando esférico. Se ele for pequenininho, ele vai ficando de uma forma irregular. Então, grande o suficiente, ele vai acabar ficando esférico. Mais ou menos esférico. A gente sabe que não fica perfeitamente esférico, mas a gente sabe que é bem redondinho. Tem aqui uma sugestão para vocês de vídeo que está em inglês. Se eu não me engano, ele tem legendas, que se chama How the Earth Was Made. É uma série e tem aqui um episódio 2 da temporada 2. O episódio 3 vocês conseguem encontrar no YouTube, tá? Isso é se vocês tiverem um pouquinho de curiosidade de ver depois. Então, tendo uma ideia de como se forma um sistema planetário, uma estrela e o sistema planetário, a gente consegue entender um pouquinho melhor como é o nosso próprio sistema solar, tá? Então, o nosso sistema planetário, ele tem a estrela principal, que é o Sol, que dá o nome ao sistema solar. Então, aula passada, comentei com vocês, tem o Sol, que ele domina o sistema solar, tem 4 planetas que a gente chama de rochosos ou telúricos, 4 planetas gasosos, gigantes ou jovianos. Tem 5 planetas que são oficialmente planetas anões e mais vários candidatos, dezenas, chegando ali perto de 200 satélites naturais e diversos corpos menores, asteroides, cometas, meteoroides, meteoros e meteoritos. Então, dando uma olhadinha, os planetas anões e os maiores satélites naturais, todos eles têm uma forma mais ou menos esférica. Conforme os satélites naturais, né, as luas vão diminuindo de tamanho, os asteroides também são menorzinhos, a gente vê que eles começam a ficar de formatos mais irregulares, certo? Vamos dar uma olhadinha em tudo. Aula passada eu falei para vocês do Sol. Ele é uma bola gigante de gás muito quente. Composição dele: 70% hidrogênio, 27,5% hélio. São os 2 primeiros átomos ali na sua tabela periódica. O hidrogênio é praticamente um próton e o hélio é 2 prótons, certo? E 1,5% de elementos mais pesados. E aí, mais pesados é a tabela periódica toda. E o Sol, quando eu falo que ele domina o sistema solar, é porque 99,8% da massa do sistema solar é o Sol. Então, se você juntar todos os planetas rochosos, todos os planetas gasosos, todos os asteroides, tudo, todas as luas, tudo, coloca tudo junto, somar a massa deles, você vai chegar a 0,3%.
2% da massa do sistema solar. Então, é o Sol aqui que está no centro do nosso sistema. Falei para vocês que na estrutura do Sol a gente tem um núcleo muito quente, onde você está transformando 2 hidrogênios em um hélio. Então, você está pegando ali 2 prótons, chocando um com o outro, colocando eles numa situação onde eles estão tão apertados ali que eles acabam se fundindo em um átomo de hélio. Então, tem diversas reações, não é assim só simples, mas é o que está acontecendo. Então, você tem 2 hidrogênios virando um hélio. A parte central chega a 16 milhões de graus. Tem uma zona radiativa, uma zona convectiva. Aqui fora tem a parte da fotosfera, que é uma camadinha aqui do Sol, e a própria atmosfera do Sol. A fotosfera, que é o que a gente consegue enxergar do Sol, tem uma temperatura de aproximadamente 6.000 graus Kelvin, né? 5.778 Kelvin, é bem menos do que 16 milhões de graus. Então, é aqui mais ou menos uns 5.400 graus Celsius. É bem quente, mas é muito mais frio do que o núcleo do Sol. E só assim para vocês entenderem, né? O Sol, o núcleo ele é bem quente e ele vai perdendo temperatura para fora, porque o Sol está no espaço. E lá no espaço, a temperatura, né, do espaço, do vácuo, ela é muito, muito, muito baixa. Ela é muito perto do zero absoluto, quase. Então, você pensa que ele está perdendo esse calor todo para o espaço. Então, além do Sol, da nossa estrela principal, a gente tem os planetas. Primeiro de tudo, pertinho do Sol, temos os planetas rochosos, né? Aqui eles estão em escala de tamanho entre um e o outro. Pertinho do Sol temos Mercúrio, depois Vênus, depois a Terra e mais longe vem Marte. Esses planetas eles têm características em comum e a gente vai dar uma olhadinha em todos eles, né? Eles são rochosos porque eles apresentam um núcleo sólido, uma crosta, podem ter ou não atmosfera e tem mais ou menos aqui o tamanho da Terra. Eles não são muito grandes. Todos eles são redondinhos e são o principal objeto de sua órbita. Primeiro de todos é Mercúrio. Mercúrio está ali coladinho no Sol, tem um diâmetro mais ou menos de metade do tamanho da Terra, e a temperatura dele, na parte que está virada para o Sol, é de 420 graus Celsius, é bem quente. Mas a parte do planeta que está de costas para o Sol, a temperatura chega até menos 190 graus Celsius, né? 190 graus negativos, é bem gelado o lado de Mercúrio que está na sombra. Ele tem uma rotação de 59 dias, ele gira bem devagar, porque assim como a Lua mostra sempre a mesma face para a gente, Mercúrio ele tem a rotação dele sendo atrasada pelo efeito de maré da atração do Sol em cima dele, e ele dá uma volta em torno do Sol, né? Ele completa a órbita, faz uma translação em 88 dias. Devido à proximidade de Mercúrio com o Sol, ele praticamente não tem atmosfera. A atmosfera toda dele, o Sol ventou ela para fora, assim, né? Fez ela sair do planeta. Ele é praticamente só uma bolota ali de rocha. Mercúrio, ele tem um núcleo bem grandão de ferro
que acreditamos estar no estado líquido, que é bem quente. Em cima desse núcleo de ferro vem um manto de mais ou menos 600 quilômetros com silicatos. Depois vem uma crosta com basalto e silicatos e essa crosta aqui que a gente vê, tá? Então, ele é rochoso, tem um núcleo sólido. Sólido não, né? O núcleo dele é líquido, mas ele tem uma crosta ali sólida. Próximo planeta que a gente vê é Vênus. Então, Vênus tem quase que o tamanho da Terra, é um pouquinho menor. E Vênus é o planeta mais quente do sistema solar. Ele não está tão perto do Sol quanto Mercúrio, mas ele tem uma atmosfera muito densa, com muito gás carbônico, que provoca um efeito estufa gigantesco e faz com que o planeta seja o mais quente do sistema solar. Vênus tem uma temperatura média de 460 graus Celsius. Então, Mercúrio tem uma temperatura de menos 190 até 420 e Vênus tem de 460 graus, tá? Então, é importante saber que não é Mercúrio o planeta mais quente, é Vênus. A atmosfera de Vênus, ela é muito densa, tá? É tão densa que a pressão, né, se você estiver na superfície de Vênus, a pressão da atmosfera chega a ser 90 vezes maior do que a pressão da atmosfera terrestre. Vênus e Mercúrio, os dois planetas, não têm nenhum satélite natural. E o núcleo de Vênus, ele tem um núcleo de ferro, provavelmente deve estar ali líquido ou indo para o estado sólido. Tem um manto bem maior proporcionalmente ao núcleo, com silicatos, uma crosta de basalto e silicatos, e vem várias camadas de atmosférica. Ele tem uma atmosfera muito densa e muito quente, com gás carbônico, CO2, com até 90 quilômetros de espessura e pode ter nuvens de ácido sulfúrico. Essa atmosfera torna muito difícil a gente entender o que está acontecendo dentro do planeta, que tem na superfície, como que é o núcleo, é difícil estudar Vênus. Então, em 1975, a sonda Venera 9 chegou na superfície de Vênus e conseguiu transmitir algumas imagens. Então, o pessoal especulava lá, falava assim, não, se tem nuvens em Vênus, deve ter chuva, se tem chuva, deve ter vida, deve ter um monte de gente morando em Vênus, né? Mandamos ali a sonda e tudo que a gente conseguiu comprovar é que Vênus era bastante assim areia, terra e pedra na sua superfície. Não tinha vida, não tinha civilização, não tinha nada. Então, foram ao todo 20 pousos em Vênus de sondas, de instrumentos que a gente mandou da Terra para lá, e todos os instrumentos duraram menos do que 3 horas, porque a pressão da atmosfera é muito grande, porque lá é muito quente. E tem então aqui a sonda Venera 13, que fez em 1982 outras fotos da superfície de Vênus, e dá para ver que continua sendo só um monte de rochas, areias, e a gente conseguiu ver até vulcões. Não é um planeta onde a gente está pensando em se mudar em breve. Então, temos a Terra. A Terra é um planeta rochoso. A atmosfera ainda é respirável. Temos um satélite natural. O primeiro satélite natural a partir do Sol que a gente encontra é a Lua. Sabemos que o núcleo da Terra lá interno tem um núcleo sólido de ferro,
uma bolota quente de ferro. Depois vem um núcleo externo com ferro e níquel líquidos, um manto sólido com silicatos, uma crosta com basaltos, uma camada ali de oceanos e a atmosfera que ela tem principalmente nitrogênio, oxigênio e ar, né? De uma certa forma, argônio. Ar é argônio, né? De uma certa forma, é o que compõe a nossa atmosfera, é o que a gente consegue respirar, principalmente nitrogênio na forma aqui de N2 e oxigênio na forma de O2. O que eu ia falar? A gente consegue saber bem legal como é a estrutura interna da Terra estudando, por exemplo, terremotos, porque as ondas, elas se propagam diferente, assim, as ondas dos tremores de um terremoto vai se propagar de uma maneira diferente na crosta e pela Terra, atravessando a Terra e colocando medidores dessas vibrações em diferentes partes do globo, a gente consegue estudar como se propagam essas vibrações de um terremoto pela Terra e saber melhor como é o interior dela. Então, a Terra a gente conhece bem e usamos ela principalmente de parâmetro para saber como são os outros planetas. Nesse ponto, eu acho interessante eu falar para vocês sobre a diferenciação, né? Como é que funciona isso? Você tinha lá a nuvem de gás, ela colapsou, ela se achatou, né? Foi girando e formou um disco. Esse disco formou os anéis, esse material que estava nos anéis começou a se agrupar numa bola. Essa bolota ela estava bem quente quando ela estava se formando. E esse quente é principalmente com inúmeras colisões. Então, o material naquele anel começa a se agrupar, ele começa a colidir com o resto da matéria que está ali na mesma órbita. Essas colisões vão aquecendo o material. Então, esse material, ele está quente, ele vai derretendo, ele vai ficando líquido. Como ele vai estar mais líquido, os materiais mais pesados tendem a ir para o centro e os mais leves começam a ir para fora. É por isso que a gente tem aqui dentro ferro. Então, núcleo de ferro é o mais pesado. Depois vem o núcleo de ferro e níquel, né, que ainda é bem pesado. Um manto de silicatos que já não é tão pesado, uma crosta com basaltos e a atmosfera onde você vai encontrar ali nitrogênio, oxigênio e outros elementos mais leves. Então, esse processo de tá uma bolota quente, meio líquida, se formando, conforme ela vai esfriando, ela vai se tornando planeta, a gente chama de diferenciação, tá? Essa diferenciação, ela acontece em todos os corpos do sistema solar, praticamente, tá? Por exemplo, a gente pode encontrar a diferenciação em alguns meteoritos, né? Caiu na Terra, é meteorito. Alguns deles, a gente vai achar um pedacinho e outros a gente vai achar praticamente inteiro, né? Então, a gente acha esses meteoritos e a gente consegue perceber a diferenciação neles. O quanto maior é o meteorito, mais tem uma parte aqui do núcleo sólido de metais e rochas, e na parte mais externa a gente tem aqui a parte de rochas mais leves. Então, se tiver ferro, né, se for um núcleo de ferro, que nem os sideritos, que tem os metais aqui, provavelmente isso daqui estava no núcleo de um meteoroide que caiu na Terra e tem bastante ferro. Se você tem
o meteorito, que é um pouco mais quebradiço, de certa forma, você tem condritos, que são pedras pequenininhas, que nem chegaram a fazer esse processo de diferenciação, porque eles eram pequenininhos e não ficaram quentes assim, não tiveram tantas colisões para aquecer esse material a ponto de ficar liquefeito. E pode ser também uma parte aqui da crosta de um meteoroide maior. Então, nesse caso aqui, é o aerólito, tá? Isso, gente, é muito mais complicado, é só um pedacinho que eu tô falando para vocês terem uma ideia de um campo muito grande de estudos do pessoal. Quem estuda meteoros, meteoritos, meteoroides, tem um campo muito vasto para dizer. Então, eu só estou dando aqui mesmo uma visão bem geral para vocês. Então, se o objeto ele for grande o suficiente, sofreu um monte de colisões, a ponto de conseguir esquentar esse material dentro e liquefazer esse material, ele vai sofrer diferenciação, ele vai ficar com os metais, né, os elementos mais pesados dentro e os elementos mais leves para fora. Então, gente, aqui só para vocês saberem a diferença, meteoroide, meteoro e meteorito. Se a pedra está lá no espaço, né? Se a gente tem a rocha no espaço, tá na órbita bonitinho, tá livre, leve e solto no espaço, é um meteoroide, que nem asteroide no final. Se entrou na superfície, se entrou na atmosfera, começou a pegar fogo, fez aquele rastro brilhante, é um meteoro. Se caiu no chão e sobrou alguma coisa, é um meteorito. Ito é o sufixo para rochas, meteorito, certo? Então, meteoroide no espaço, meteoro na atmosfera, meteorito no chão. Olhando para o nosso satélite natural, eu diria que para os humanos é o satélite mais importante do sistema solar. Vamos dar uma entendida do que tem aqui na Lua. A Lua é parecida com a Terra. Ela tem um núcleo interno de ferro sólido, depois vem um núcleo externo líquido de ferro. Aqui não tem tanto níquel, é mais o núcleo líquido de ferro. Tem um manto interno derretido, um manto externo sólido e uma superfície com granitos e silicatos, a crosta dela com granitos e silicatos. Então, foram para a Lua diversas missões espaciais. Então, principalmente as Apolos 11, 12, 14, 15, 16 e 17. A 13 foi aquela que tem um filme lá, Apolo 13, que não conseguiu pousar. E todas essas missões ficaram entre 21 horas e 3 dias na superfície da Lua. Então, não só a humanidade já andou na superfície da Lua, como correu, pulou, andou de carro, né? Os veículos lunares que foram para lá. Teve gente que jogou golfe e fez muito mais coisa. Então, gente, se vocês veem pessoas falando, eu não acredito que o homem foi para a Lua, não só foi, como fez diversas sapequices lá. Tem um pessoal que fala, né, olha para essa imagem e fala assim, a bandeira dos Estados Unidos, ela tá de pé e não tem vento. Gente, tem uma haste aqui segurando a bandeira aberta. Então, a bandeira só está aberta e visível porque ela tem aqui uma haste aqui em cima. Certo? Desmistificando aí as fake news, fomos sim para a Lua.
quando a gente olha para a Lua, não tem como não reparar que ela é toda esburacada. Se a gente olhar com um telescópio, e esse pode ser um binóculo bacana, pode ser um telescópio amador baratinho, pode ser um telescópio amador grandão, a gente vai ver esses buracões aqui na Lua bem redondinhos. Tem uns que são redondos e lisos, tem uns que são mais profundos, tem uns que tem um dentro do outro. E é interessante que tem algumas crateras, olha só, que no meio parece que tem um morrinho. Essa daqui dá para ver bem, ó. Ela é bem redondinha e aqui no meio tem um morrinho. Ela é bem redondinha e aqui no meio tem um morrinho. Por que que isso acontece? Veio lá o meteoroide, bateu na superfície da Lua, fez o buraco, fez essa cratera grandona aqui. Essa colisão, ela derrete o material que está ali na crosta da Lua. Derreteu, ele vai fazer que nem quando a gente pinga uma gota na água, né? A gota cai e a água volta e faz aquele morrinho para cima de novo. Só que aí, como derreteu com o impacto, ficou líquido, ele começa a fazer o morrinho, ele esfria. E aí você fica com o pico aqui congelado. Então, dentro da cratera de impacto, vocês podem ver que existe um morro no meio, porque o impacto derreteu essa região. Conforme esse material líquido começou a subir, ele esfriou e ficou nesse formato. Temos crateras de impacto na Terra, perdão, temos várias crateras de impacto na Terra. Essa daqui é uma cratera que tem no Arizona, nos Estados Unidos, e ela é bem parecida com a cratera da Lua. Temos uma cratera bem grande aqui no Golfo do México, que ela está embaixo da água. Perdão, gente. Então, essa cratera aqui, ela está embaixo da água e a gente já conseguiu encontrar cerca de 190 crateras de impacto, essas assim que foram feitas com meteoroides caindo na Terra, né? Batendo na Terra. Já encontramos 190 crateras em todo o planeta, sendo que 7 dessas crateras são no Brasil. Por que é tão difícil achar cratera na Terra quando a gente compara com a Lua? Então, se a gente for olhar aqui a imagem da Terra e a imagem da Lua, a gente não sabe olhar para a Terra e falar assim, tem uma cratera aqui, tem uma cratera ali. Mas quando a gente olha para a Lua, a gente vê um monte de buraco. Por que isso? Porque a atmosfera da Terra e as condições climáticas, de uma forma geral, vão acabar fazendo a erosão do terreno. Tem cratera que foi coberta por floresta, tem cratera que foi coberta por cidade, né? Depois da floresta já veio a cidade. Fica muito mais difícil de encontrar a cratera depois que ela já sofreu erosão, que é erosão do vento, da água, da floresta crescendo em cima, da cidade passando por cima. É muito mais difícil de encontrar. A gente não vê as crateras da Terra por causa das condições climáticas. Como quase não tem atmosfera na Lua, a gente consegue ver as crateras. Além disso, a Lua protege a Terra de muito impacto. Tranquilo? Professora, a colega fez uma pergunta no chat aí sobre o assunto. Tá. O que aconteceu com a matéria desses meteoritos, já que vemos apenas as crateras? Alguns desses meteoritos, aqui, olha, essa daqui, se eu não me engano, o meteorito foi recolhido e ele está em algum museu.
Então você pode ter meteoritos que são grandões, né? Eu já cheguei a ver um, acho que foi na Argentina, que ele tem mais ou menos 1 metro de diâmetro. E ele é um super pesado de ferro e tal. Então, esses que são de ferro, a gente consegue recolher eles e estudar. Então, eles vão estar. Alguns a gente consegue encontrar, outros não. Outros pode ser que, como eles não sejam necessariamente o núcleo de ferro, que eles sejam de outros pedaços aqui do meteorito, que eles sejam condritos, que é mais poroso, ou aerólitos, né, que não é assim, nossa, aquele metal fundido, pesado, eles são mais quebráveis. Pode ser que com o impacto ele se quebre, se esfarele, se derreta e a gente perca ele de uma certa forma. Não é tão fácil assim achar um meteorito, tá? Então, se ele for de ferro, aquela parte de ferro mesmo, é mais fácil de encontrar. Senão ele pode, perdão, senão ele pode se despedaçar, ser difícil de encontrar ou até virar assim poeira mesmo, né, com impacto. Mais alguma dúvida? Não. Beleza. Então, saímos da Terra, vamos para Marte. Marte é o último dos planetas terrestres, né, dos planetas telúricos ou rochosos. Ele é mais ou menos metade do tamanho da Terra, tem uma atmosfera muito rarefeita. Essa atmosfera é principalmente gás carbônico. E ele tem 2 satélites naturais, Phobos e Deimos, tá? Phobos e Deimos são satélites pequenininhos de uma certa forma. Comparado com os satélites naturais mais comuns que a gente vê no nosso sistema, né? Quando a gente pensa assim, a Terra é a Lua é bem grandona. Phobos e Deimos não são tão grandes assim, justamente porque eles não são tão grandes assim. Eles têm um formato bem irregular e algum dia os dois ainda vão cair sobre a superfície de Marte. Vai demorar milhares de anos até isso acontecer, mas eles estão em rota de um dia cair em Marte. Eles são pequenininhos, 22 quilômetros de diâmetro e Deimos 13 quilômetros de diâmetro. Marte tem uma estrutura interna de ferro, então o ferro é o mais pesado dos elementos, ele vai lá para dentro, núcleo de ferro, depois a gente não sabe se ele é sólido ou se ele é líquido ainda, vem um manto sólido, uma crosta com basalto e silicatos e uma atmosfera de gás carbônico. É uma atmosfera bem rarefeita, parecida com a da Terra, sim, né, se você compara uma com a outra, e é praticamente gás carbônico. E é o único outro planeta além da Terra que a gente já encontrou água em estado líquido na superfície. Então tem um pouquinho de água, mas não necessariamente um montão. Marte já teve mais água, já teve mais atmosfera, mas essa atmosfera foi soprada para longe também pelo Sol. Marte, a gente já mandou algumas sondas, alguns robozinhos para lá para fazer fotos, e a gente sabe que o planeta tem uma superfície bem rochosa, que é avermelhado porque tem bastante ferro na superfície. Então, o ferro dá essa cor aqui enferrujada, né? Avermelhada para a superfície de Marte. Depois de Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, a gente vai encontrar o cinturão de asteroides.
tem mais ou menos 50 mil meteoroides, né, meteoritos, cerca de 50 mil meteoritos da superfície da Terra vieram desse cinturão de asteroides. Ali tem um monte de poeira, de pedra, de rocha que está espalhado nesse cinturão de asteroides, tá? Ele é muito mais espalhado um objeto do outro do que a gente vê nos filmes. Não tem aquele negócio assim de que tem uma pedrinha aqui, a outra já está voando ali, a navezinha passa no meio. Isso não acontece, tá? É quilômetros de distância entre um objeto e outro. Então, lá no cinturão de asteroides, a gente vai encontrar a maioria dos objetos são condritos, eles são pequenininhos, não tem aquele núcleo, né? Não sofreram a diferenciação. E pequenininhos são cerca ali de coisa de 10 quilômetros de diâmetro até uns 500 quilômetros de diâmetro. Então, quando eles batem um com os outros, eles se despedaçam, eles se esfarelam, e é o que tem lá. Nesse cinturão de asteroides, quando o pessoal para estudar, tem objetos tão diferentes lá que provavelmente eles vieram de muitos lugares diferentes. Então, meio que os planetas varreram a poeira que sobrou ali. Provavelmente Júpiter fez a maior parte do trabalho. E ali tem um monte de coisa misturada. Não é que nesse cinturão de asteroides a pergunta mais comum é: professora, era para ser um planeta aqui, não é? Dificilmente era para ser um planeta aqui, tá? Então, esses objetos que estão aqui, eles têm uma composição bem distintas uma das outras e provavelmente têm origens diferentes. Não daria para formar um planeta. Então, existem asteroides que eles vão estar aqui no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Júpiter é essa órbita aqui maior. E existem alguns que estão para lá de Netuno, tá? A gente costuma usar uma sigla, esse NEO, né, esses NEOs, para representar os asteroides que estão nesse cinturão, que em inglês vem de Near Earth Objects, que são objetos que estão próximos da Terra. Professora, são objetos que estão próximos da Terra, eles oferecem perigo? Não, eles não oferecem perigo. Essa faixa verde é onde está a maior parte dos objetos. Os pontinhos amarelo e vermelhos, eles são muito menos e eles não oferecem risco. Cerca de 19 mil objetos estão aqui mais próximos da Terra. Então, cadê? A Terra está mais ou menos nessa órbita clarinha aqui. Aqui, mais ou menos, está Marte e para lá dessa faixa verde grande está Júpiter. Está difícil de ver nessa imagem, mas não tem muitos objetos perto da Terra que oferecem perigo. Mesmo que eles estejam aqui, eles estão orbitando o Sol e não tem um risco de bater, assim, uma colisão frontal com a Terra, nem nada. O céu ele é monitorado por diversos projetos de monitoramento e qualquer objeto que possa ter qualquer tipo de chance ou risco começa a ser monitorado assim com olhos muito mais dirigidos para aquele objeto para saber se existe uma chance dele colidir com a Terra ou não. E até onde a gente sabe, olhando até os confins do sistema solar, não tem nenhum objeto com risco de bater na Terra pelos próximos 100 anos, tá? Tem um que vai se aproximar um pouco da Terra daqui uns 50 anos, mas ele não vai colidir. Então, daqui uns 50 anos, a gente vai olhar para esse cometa e vai ver se a próxima vez que ele passar perto da Terra,
ele vai oferecer algum risco ou não. Mas nos próximos 100 anos, gente, vocês podem ficar tranquilos que não tem nada chegando aí, se aproximando aí. Dentro desse cinturão de asteroides, tem um objeto que ele é especial. Ele é Ceres. Ceres é o planeta anão que está ali e ele é o mais próximo planeta anão do Sol. Então, o primeiro planeta anão a partir do Sol é Ceres. Ceres tem 1/3 da massa total do cinturão, então ele é o maior objeto ali, mas ele não é o único, ele não é o dominante sobre a órbita. E ele tem mais ou menos 473 quilômetros de raio, ele não é tão grande assim. Depois de Ceres, depois do cinturão de asteroides, vem os planetas gasosos. Ou gigantes, a gente também chama de planetas gigantes, ou chamamos de planetas jovianos, porque são tipo Júpiter, tá? Jovianos porque são planetas parecidos com Júpiter. A composição deles é principalmente hidrogênio, hélio e metano, e os planetas que a gente tem no sistema solar, então, é Júpiter, que é o grandão, Saturno, que tem o sistema de anéis mais bonito, Urano e Netuno, que são azuis os dois. São planetas mais distantes do Sol, têm uma densidade um pouco menor do que os planetas rochosos, têm atmosferas muito espessas e turbulentas. Então, dá para ver bem aqui que essas faixas que tem nos planetas são atmosferas turbulentas, todos eles têm, e é uma característica do planeta gasoso. Então, o que diferencia um planeta e um planeta não? Já falei na aula passada, vou repetir. O planeta, ele gira ao redor de uma estrela. Ele tem gravidade para se tornar esferoidal, ou seja, para ser redondinho. Ele precisa ter limpado a sua órbita, seu principal objeto da órbita. Ceres, que é pequenininho, ele corresponde a 1/3 da massa da órbita dele. Então, você olha para o cinturão, 1/3 da massa é o planeta anão, 2/3 são outros objetos. Ele não domina sobre a órbita. O planeta anão, ele gira ao redor da estrela, então Ceres orbita o Sol, tem gravidade suficiente para se tornar esferoidal, para ser redondinho, mas ele não domina sobre a órbita, ele não limpou a órbita. Então, é essa a diferença teórica, né? A diferença no papel entre um planeta e um planeta não. Então, voltando aqui para Júpiter, né? O slide ficou numa posição diferente aí, peço desculpas. Voltando aqui para Júpiter, Júpiter é o planeta gasoso, o maior planeta do sistema solar. Ele tem uma temperatura de menos 130 graus Celsius, ele é gelado, certo? Praticamente o planeta só atmosfera e ele tem até o momento 80 satélites naturais conhecidos. Então, semestre passado eu estava dando aula para uma outra turma de astronomia e eram 79 satélites naturais. Nesses últimos 6 meses, já confirmaram mais um satélite. E a maioria dos satélites, 63, são pequenininhos, né? São que nem os satélites de Marte, até ali 10 quilômetros. Os de Marte são um pouco maiores do que 10 quilômetros, mas são pequenininhos e irregulares. Júpiter, por incrível que pareça, ele também tem um sistema de anéis. Então, ao redor aqui, né, perto do equador de Júpiter, tem um sistema de anéis bem fininhos. Então, a gente consegue observar que são
anéis no mesmo estilo do de Saturno. Regiões mais densas, regiões que têm menos objetos são menos densas. E a gente não consegue ver com facilidade com telescópios amadores esses anéis. É praticamente impossível de ver. Júpiter tem um núcleo gelado, ele é feito de rocha e gelo. Depois você tem hidrogênio num estado sólido, que é o que a gente chama de hidrogênio metálico. E depois vem só a atmosfera dele. Isso daqui é praticamente só atmosfera, tudo isso, tá? Então, vem uma atmosfera bem grande, bem turbulenta. Aqui, a mancha de Júpiter, então a gente sabe que é como se fosse um furacão gigantesco, enorme, maior do que a Terra, e é legal de ver. Atualmente a gente acha que ela está diminuindo de tamanho, provavelmente algum dia ela vai sumir, desaparecer e virar só mais uma turbulência parecida com as outras. Então, pensando, peraí que tem... Ah, tá, não, tá certo. Quando eu falo em núcleo gelado, é um núcleo que está aqui, ele não é tão quente quanto os outros núcleos dos outros planetas. Depois vem o hidrogênio, depois vem, ele está tão apertado aqui, tão denso, que está no estado que a gente chama de metálico. Depois vem o hidrogênio líquido, que está ainda em alta pressão, você tem tanto gás ali apertadinho que ele vai para o estado líquido, e a atmosfera em estado gasoso. A atmosfera é feita principalmente de hidrogênio e hélio, mas com traços de amônia, água e metano. Júpiter tem 4 luas que são grandes, bonitas e importantes, que a gente consegue ver com um binóculo. Já dá para perceber um pontinho brilhando do lado do planeta, no caso até 4 pontinhos, que a gente chama de luas galileanas, que foram vistas por Galileu. São os maiores satélites naturais de Júpiter. Então, um deles é Io. Ele está a mais ou menos 423 mil quilômetros de Júpiter. Tem um raio mais ou menos de 1.800 quilômetros. Então, ele é menor do que a nossa Lua. Tem uma atmosfera muito rarefeita, feita de enxofre, dióxido de enxofre. Então, ele é amarelado, né? O enxofre é amarelo. A Lua, aqui, o satélite natural, é amarelado. Europa tem mais ou menos o mesmo tamanho, né? É um pouquinho menor, perdão. Praticamente não tem atmosfera e está um pouquinho mais longe do planeta. Europa é interessante porque tem provavelmente um núcleo metálico, depois tem uma camada de rocha, depois da camada de rocha vem uma camada de gelo convectivo, não está completamente congelado e duro, ele está ali meio congelado, meio líquido, e tem uma superfície aqui de uma crosta gelada, se eu não me engano é de basalto. Existe uma possibilidade de ter uma camada de oceano líquida aqui na Lua Europa, embaixo da cobertura de gelo. Por que a gente acha isso? Com a força de marés que Júpiter exerce sobre a Lua Europa, a força de marés faz com que essa camada de gelo aqui da superfície, que é fininha, ela se rompa
e você tenha jatos líquidos saindo como se fosse vapor, assim, um vulcão com vapor de água do planeta. Você cria uma fissura com a força de marés e a água meio que sai com pressão. Aqui a gente consegue ver isso. E acreditamos ser água mesmo, né? Uma camada de água líquida. Aqui tem um comentário no chat falando que Júpiter parece um quadro renascentista, misturando com os quadros de Van Gogh, tá? Eu acho bacana essa comparação, eu acho legal, porque esse tipo assim de turbulência atmosférica, né, é bem parecido mesmo com o jeito que Van Gogh interpretava a nossa atmosfera. E a gente sabe que não é assim tão longe do que é de verdade o que acontece. A gente não consegue ver isso na atmosfera da Terra com facilidade, mas as turbulências são mais ou menos desse jeito mesmo. Então, terceira lua galileana de Júpiter é Ganimedes. Está um pouquinho mais longe do planeta do que as outras luas galileanas. Tem um tamanho maior, tá? É perto aí, acho que do tamanho da Lua, não sei. E tem uma atmosfera muito, muito rarefeita. Ganimedes tem, então, um núcleo de ferro líquido, depois tem, um núcleo de ferro sólido quente, um núcleo de ferro líquido, um manto rochoso, tem uma camada de gelo, tem uma camada de oceano salgado, tem uma outra camada de gelo e sujeira que cobre a Lua. Tá, eu acho, pessoal, eu vou conferir, eu tenho a impressão que tá um pouquinho invertida. Que essa imagem aqui de baixo, ela é de Ganimedes, tá? Esse oceano salgado aqui de água líquida. A última lua galileana de Júpiter é Calisto, é a mais longe do planeta, tem um raio de 2.400 quilômetros, uma atmosfera muito rarefeita e é praticamente rochoso, tem uma camada, se eu não me engano, de gelo, mas é praticamente rochosa. Não tem um oceano interno que nem as outras luas. Então, a órbita mais externa a Júpiter, se a gente continuar caminhando, encontramos Saturno. Saturno, ele é o planeta conhecido por seus anéis magníficos, é muito bonito de ver. Ele é menor do que Júpiter e é gelado, tem uma temperatura de menos 76 graus e é praticamente só atmosfera, ele é um planeta gasoso. Tem 83 luas, satélites naturais confirmados até o momento. Tem mais luas do que Júpiter e a maior lua de Saturno é Titã. Então, Saturno tem ali um núcleozinho de rocha e gelo, seguida de uma camada de gelo, e depois você vai encontrar os gases muito, muito, muito densos. Então, tem ali uma camada de hidrogênio e hélio metálico, né? Eles estão numa forma bastante comprimida. Depois tem uma camada de hélio, uma camada de hidrogênio, e essa é a atmosfera do planeta. Ela é praticamente o planeta todo. Ele tem um sistema de anéis. Cadê? Então, para cada uma dessas faixas, se o anel é estável, se ele tem uma densidade bacana, a gente chama de anel. Então, tem diversos anéis diferentes.
e tem uns espaços que praticamente não tem matéria, que a gente chama de divisões. A divisão mais famosa é a divisão de Cassini, que tem aqui mais ou menos o tamanho da Terra, tá? Se eu não me engano, cabe uma Terra aqui dentro dessa divisão de Cassini. Ou, gente, não, pera, eu não quero falar bobagem, eu vou confirmar, peraí. Deixa eu só dar uma olhadinha. Eu quero confirmar, não quero falar bobagem. Cadê? Cassini. Não, falei bobagem. Se eu não me engano, a distância entre Saturno e o começo dos anéis é o tamanho de uma Terra. E aqui Cassini tem essa divisão, tem algumas centenas de quilômetros, tá? Alguma coisa ali perto de 200, 300 quilômetros de extensão. É uma região onde não tem nenhum material. Então tem um monte de corpos pequenininhos, poeira, asteroides pequenininhos orbitando em volta de Saturno. Tem lugares onde tem mais concentração e lugares onde tem menos concentração. A principal lua de Saturno, a maior delas, é Titã. Titã, ela é maior do que as luas de Júpiter, tem ali 2.500 quilômetros de raio. Tem uma atmosfera com uma pressão parecida com a atmosfera da Terra, mas embora ela seja feita 95% de nitrogênio, como a atmosfera da Terra, os outros 5% não é oxigênio, é amônia, tá? Então não é assim um ambiente legal. Na Lua de Saturno, então, em Titã, a gente vai conseguir observar ciclos do metano semelhante aos ciclos da água na Terra. Então, ou seja, o mesmo que a gente vê que tem água líquida na superfície da Terra, essa água evapora, forma nuvens, essas nuvens se precipitam em forma de chuva, volta para a superfície líquida e começa o ciclo de novo da água. Acontece a mesma coisa com o metano na Lua de Saturno. O metano ele vai ficar na forma líquida na superfície da Lua, ele evapora, forma nuvens, essas nuvens se precipitam em forma de chuva e voltam para a superfície. Mas lembrando, metano e amônia não são coisas legais para a vida, para sustentar a vida. Aqui. Sabia que eu tinha um slide sobre os anéis de Saturno. Então, aqui a gente consegue ver os anéis de Saturno. Eu tenho fotografias diferentes dos anéis de Saturno. Tem regiões bastante densas e regiões menos densas. Para mim, ele me lembra um pouco um disco de vinil, tá? Mas é bobagem da minha cabeça. E aqui tem a divisão de Cassini. Ela não é completamente sem objetos, mas dá para ver bem aqui algumas falhas, tá? Alguns anéis, eles são estáveis. Entre um anel e outro,
vocês vão encontrar um satélitezinho que a gente chama de satélite pastor. Ele está impedindo esse anel de se dissipar, de se dissolver. Ele mantém essas faixas, essas divisões aqui, que são muito bonitas de se ver, certo? Então, próximo planeta é Urano. Urano ainda é um planeta gasoso, ele é praticamente só atmosfera, ele é mais gelado do que Júpiter e Saturno, chega a menos 210 graus Celsius. Tem uma atmosfera enorme e tem 27 satélites naturais conhecidos até o momento. Tem um núcleo de ferro, níquel, um pouco de silicatos, rochas. Ele tem um núcleo rochoso, mas ele é bem pequenininho. Talvez ele tenha um manto pastoso, que pode ter ali uma mistura de água, amônia e metano. Depois vem uma atmosfera gasosa com hidrogênio, hélio e metano. Principalmente hidrogênio e hélio, né? Urano com toda essa amônia, metano, eu acho que não deve ser um planeta muito cheiroso. Mas ele é interessante mesmo assim. Urano tem anéis, e são vários anéis também, tá? É possível observar anéis em Urano e anéis em Saturno com um telescópio amador um pouquinho melhor e se tiver numa posição favorável, tá? Dá para ver, ele tem uns anéisinhos bonitinhos aqui, tem uns anéis maiores e tem 27 satélites. O último planeta, o mais distante do Sol no Sistema Solar, é então Netuno. Netuno também é um gigante gasoso, praticamente toda a sua composição é atmosfera. Ele tem uma temperatura parecida com Urano, de mais ou menos menos 210 graus Celsius, e tem alguma coisa errada nessas informações aqui. Ele é maior do que a Terra. Então, Netuno, parecido com Urano, tem um núcleo ali de metais, rochas derretidas, um pouco de silicatos, um manto provavelmente pastoso com água, amônia e metano, e uma atmosfera bem grande, bem densa, com hidrogênio, hélio e metano. Os dois são planetas azulados, um tem uma tonalidade um pouquinho diferente do outro, mas eles são bem parecidos. Netuno também tem anéis bonitinhos, são legais, são bacaninhas aqui, dá para ver uns anéis melhores do que outros, mas dá para ver que tem faixas diferentes. E tem 3 anéis principais que foram chamados em homenagem à Revolução Francesa dos 3 ideais: liberdade, igualdade e fraternidade. Então tem uma faixa aqui e uma terceira faixa para cá. Alguma dúvida em relação aos planetas, a composição deles, aos satélites? Então, o que a gente encontra além de Netuno? São os objetos transnetunianos, que estão depois de Netuno. Alguém quer falar alguma coisa? A professora queria falar sobre a Lua Europa. Não sei se foi falado sobre ela, mas ela também, tipo assim, ela fala muito sobre ela, né, que pode ter vida, né, em Europa, né? Isso.
pessoal especula, né? Tem grandes esperanças de que haja vida na Lua Europa. Cadê? Porque ela tem, embaixo dessa crosta de gelo, ela tem um oceano de água líquida, tá? A gente sabe desse oceano porque a gente vê quando tem o efeito de maré, esses vapores de água, a água mesmo, nesse caso não é amônia, não é metano, é H2O. A gente vê, então, tipo, bate uma esperança de que possa ter vida ali. Mas a vida como a gente conhece na Terra, ela não depende só da água líquida. Ela depende também da luz do sol para acontecer de uma certa forma, tá? Então, assim, pode ser que exista uma forma de vida que a gente não conheça, que ela não seja parecida com a da Terra. E pode ser que tenha vida lá, mas a gente não sabe dizer por enquanto, tá? Mais alguma observação? Então, beleza. Para além de Plutão, o que a gente encontra? Tem um cinturão de asteroides que dessa vez a gente não vai chamar de cinturão de asteroides, a gente chama cinturão de asteroides aquele que está entre Marte e Júpiter. Os objetos, os corpos menores do sistema solar que estão além de Netuno, a gente fala que está no cinturão de Kuiper ou de Kuiper, dependendo da pronúncia que você usa. Então, em uma faixa que vai de 30 unidades astronômicas, ou seja, 30 vezes a distância entre a Terra e o Sol, de 30 a 50, você encontra um disco, mais ou menos como se fosse um anel, cheio de detritos, com poeira, com asteroides pequenininhos, asteroides maiores e alguns planetas anões e candidatos a planetas anões. Dentro do cinturão de Kuiper, encontramos Plutão. Plutão é o mais querido dos planetas anões, tem uma temperatura de menos 230 graus Celsius, parecida aí com Urano e Netuno, está muito longe do Sol, por isso que ele é frio. Ele é rochoso, ele é bastante esférico, né? Tem um formato bem redondinho, mas infelizmente ele não é o objeto que domina a sua órbita. Tem um monte de outros corpos menores na mesma órbita que Plutão. Conhecemos 5 satélites naturais de Plutão até o momento. Ele tem 5 luas e um raio aqui que é mais ou menos metade da nossa Lua. Além de Plutão, temos outros objetos transnetunianos bem grandes. Temos outros planetas aqui. Eris, aqui Sedna ainda não é oficialmente um planeta não. Haumea, que é bem alongadinho, e Makemake, que também tem seu próprio satélite natural. Plutão está aqui em cima, desculpa, gente. Plutão tem uma lua, um satélite natural bem grande, que é Caronte, e mais 4 outros satélites, Hydra, Kerberos, Styx e Nix. Então aqui está Eris, aqui está Haumea, agora sim, Haumea compridinho, e Makemake, que é bem redondinho, mas tem aqui seu próprio satélite. E aqui são os principais candidatos a planetas anões. Então a gente sabe que o Quaoar, o Sedna, Orcus e o Salácias são os próximos que vão entrar provavelmente. Essas imagens aqui, ó,
Eris ainda é uma fotografia, mas Haumea, Makemake, todos esses outros aqui de baixo, eles são ilustrações, eles não são fotografias, tá? Então, além dos asteroides, dentro dos corpos menores do sistema solar, tem uma categoria que são os cometas. Aqui eu tenho a imagem do cometa 67P. Não vou ler esse nome. Alguma coisa parecida com Churyumov-Gerasimenko, tá? Ele leva o nome dos pesquisadores que descobriram o cometa. Tem mais ou menos 7 quilômetros de extensão e uma fotografia bem bonita dele. Ele foi bem estudado. Esse cometa, a gente pode ver que ele tem um formato bem irregular. Então, quando ele se formou, ele não teve massa suficiente para ficar num formato mais esférico. E parece muito duas rochas mais arredondadas que se juntaram, tá? É que nem se a gente pegasse duas batatas ali e juntasse elas numa só. Ele é um cometa de curto período, a gente vê ele mais ou menos uma cada vez, né? Não, calma. A gente vê ele frequentemente durante a nossa vida e a translação dele é de mais ou menos 6 anos. Demoram 6 anos para ele dar uma volta ao redor do Sol. Então, cometas, eles são formados de uma parte rochosa e uma parte de material congelado. Vai ter ali água e amônia congelado, principalmente formando esse material congelado. E um pouquinho de amônia. Então, a água, metano e amônia. O cometa, ele é interessante porque a órbita dele é muito elíptica. E aí vocês podem pensar naquela órbita que quando a gente fala que é elíptica, é bem achatadinha mesmo. E isso é interessante porque causa um fenômeno muito legal. Quando um cometa se aproxima do Sol, aquele material congelado dentro dele começa a evaporar pela proximidade do Sol, do calor do Sol, do vento do Sol. Aquele material começa a evaporar e ele vai formando uma cauda. Quando ele está longe do Sol, que ele está frio, não tem aquele calor, o vento perto do Sol, ele está lá de boa. Quando ele se aproxima, esse material começa a sublimar ali e forma aquela cauda bonita do cometa. Então, aqui na primeira imagem, a gente tem o cometa longe do Sol, o material está todo congelado na superfície, a gente não consegue ver. Conforme ele se aproxima, o lado que está voltado aqui para o Sol começa a se aquecer, o material começa a evaporar. Quando o material congelado evapora ainda mais, o núcleo desenvolve a coma, que é a cauda, que é simplesmente um halo de gás e poeira que se desprenderam da superfície do cometa. Como está perto do Sol, reflete bastante a luz e a gente consegue ver, é bonito. Então, o que está acontecendo? A órbita do cometa bastante elíptica, bastante achatadinha, não está exagerado, é achatada mesmo. Ele está lá nos confins do universo, lá no cinturão de Kuiper. Vai passear na órbita dele, lá, começa a se aproximar do Sol, começa a derreter, né, evaporar o material aqui da superfície. Conforme vai derretendo, vai fazendo aqui a cauda. Então, a cauda está sempre para o lado oposto do Sol, porque o Sol está derretendo ela, e o cometinha, conforme vai se afastando do Sol, essa cauda ela vai parando de existir, até que ele volta a ser só um asteroide lá longe
nas regiões geladas do sistema solar. Um dos cometas mais bonitos que a humanidade já viu é o cometa Mackinac de 2007. Ele ocupava uma área gigantesca do céu. É esse cometa aqui, ó, dessa imagem. Ele passou por dentro da órbita da Terra, ele chegou bem perto. A cauda ocupava uma região gigantesca do céu, então aqui é o Sol, mais ou menos meio grau. Isso daqui, gente, dá 30 graus, dá bem mais do que a mão de vocês aberta no céu. Então, era uma região bem grande do céu e quem viu falou que era impressionante. O cometa mais famoso é o cometa Halley. Ele se tornou famoso porque ele é visível, ele foi visível a primeira vez que ele passou, e ele passa uma vez a cada 70 anos. Então, em 2061 ele volta. Eu espero ver vocês lá, estarmos juntos aqui ainda para ver o cometa Halley. Então, ainda no nosso sistema solar, vamos dar uma olhadinha no que tem aqui. Tem o Sol, tem as órbitas dos planetas aqui, Mercúrio, Vênus, Terra, essa verdinha. Marte, Júpiter, Marte, Júpiter, tá todo mundo aqui, ó, no meinho. Saturno, Urano, Netuno, além de Netuno, começa a ter o cinturão de Kuiper e os planetas anões, os planetas exteriores. Tá todo mundo em um disco, mesmo que as órbitas estejam levemente inclinadas, tá todo mundo mais ou menos nesse plano. Na parte mais externa do sistema solar, a gente ainda vai encontrar a nuvem de Oort. Ela é uma nuvem que tem milhares de milhões de cometas. São asteroides ali de rocha e gelo, material congelado, que estão na órbita do sistema solar e estão lá longe. Esses materiais, eles provavelmente foram parar lá durante a formação do sistema solar e eles estão distribuídos numa forma mais ou menos esférica. Então, meio que é o que sobrou do sistema solar e ainda está ligado ao Sol gravitacionalmente, tá? São objetos pequenos e continuam por lá. Como são coisas que estão muito distantes, a gente não consegue de verdade detectar diretamente a nuvem de Oort. Mas, de uma maneira indireta, a gente consegue perceber esse cinturão, observar evidências físicas que ele existe, que existe um monte de objetos lá, um monte de cometas. Muitos desses cometas têm longo período, então demoram muitos anos, aí centenas de anos, para fazer uma volta perto do Sol, e eles estão aqui ainda orbitando lá longe. Para a gente ter uma ideia, então aqui tem o Sol, aqui tem a Terra. Isso daqui não é uma escala linear, a gente está indo de 10 em 10 vezes. Então, do Sol à Terra tem uma unidade astronômica, 10 vezes mais longe do que a Terra do Sol, a gente vai encontrar Saturno. 10 vezes mais longe do que Saturno, então 100 unidades astronômicas, a gente chega nos limites do sistema solar, até onde a gente foi. E para fora ainda tem a nuvem de Oort. A gente não sabe exatamente o tamanho dela, vai ali de 100 unidades astronômicas para fora e mais ou menos em 1 milhão de unidades astronômicas a gente vai encontrar as estrelinhas de Alpha Centauri. Aqui, Alpha Centauri, Próxima Centauri. Existe mais uma coisa no nosso sistema solar que se chama heliosfera. Então,
Eu falei para vocês diversas vezes durante a aula que o Sol ele fica ventando matéria para fora, né? As camadas mais externas, a atmosfera, ela tá ali se soltando do Sol e saindo de boa, tranquilamente. Ela acaba varrendo a atmosfera de Vênus, ela acabou varrendo a atmosfera de Marte e ela permeia o sistema solar. Então, essa atmosfera do Sol, que ela vai se soltando aos pouquinhos, ela é pouco densa, tipo, não é uma nuvem, não é muito significativa. A gente descobriu ela meio que recentemente, tá? Então, a heliosfera, a gente acaba chamando ela de camada mais externa do Sol. E a gente entende ela como se fosse uma bolha de vento solar. O vento solar é essa matéria que se desprende do Sol. Não precisa ser um negócio assim forte, um vento forte. Pode ser um negócio que saiu ali de boa e está indo para fora do Sol. Também tem uma componente de magnetismo do Sol, de campo magnético do Sol. E a gente sabe desse limite porque a gente já detectou o limite aonde muda a densidade dentro da heliosfera para onde muda para fora. Então, onde acaba a heliosfera, que de repente mudou a densidade, tinha ali uma densidade bem baixinha e foi para uma menor ainda, é a heliopausa. E a gente sabe que essa heliosfera tem um formato parecido com a cauda de um cometa, né? Então, ela tem em volta do Sol é redondinha e faz um puxadinho para trás. Por que isso acontece? Ela não tem uma forma esférica, ela tem uma forma assim de cometa. Porque o Sol não está parado no espaço, ele está orbitando o centro da galáxia. Se o Sol está se movendo no espaço e ele tem uma velocidade ali de 200 quilômetros por segundo, então daqui quase em Brasília em um segundo, mais ou menos 720 mil quilômetros por hora, é normal que esse gás ele vai fazendo uma cauda, ele vai ter um arrasto, certo? Ele vai ficar sendo arrastado para trás. Então, quando a gente olha para essa região perto do Sol, ela tem 40 vezes mais partículas do que para fora dessa região, depois do limite da heliopausa. Essa mudança de densidade fez a gente falar assim, opa, é uma coisa diferente que está acontecendo aqui. Então vamos dar uma olhadinha. Aqui está o sistema solar todo, bem pequenininho aqui no centro está o Sol, o plano das órbitas, então não está assim, tipo, a gente está indo assim, né? Está indo meio que no mesmo plano. Tem aqui a camada mais perto do Sol e aqui é a heliosfera. É toda a matéria de gás que o Sol está soltando devagarzinho de boa e está se espalhando no espaço. O limite entre onde tem essa camada e o lado de fora é a heliopausa, então essa borda aqui é a heliopausa. E a gente sabe disso porque quando a gente mandou os satélites Voyager 1 e Voyager 2 para o espaço, eles foram medindo as partículas até que eles falaram assim, opa, né? A partir daqui não tem mais tanta partícula assim. Então, a Voyager 1 e a Voyager 2 passaram um pouquinho a heliopausa e conseguiram detectar que existe essa camada de gás aqui em volta do sistema solar. Para terminar a aula, então, voltando para Saturno, essa é uma imagem de 1975, feita pela sonda Voyager 1. Então, a Voyager 1 acabou de sair há uns 3, 4 anos atrás, ela saiu do sistema solar.
saiu aqui da heliopausa, talvez mais, talvez até uns 10 anos. E antes dela sair do sistema solar, lá em 1970 e pouco, ela passou por Saturno e fez essa foto. Então aqui é um dos anéis de Saturno. Quando ela chegou pertinho do planeta, ela fez essa foto aqui. Nessa foto tá a Terra. É só um pixel, é só um pontinho na foto. É a Terra. Mais recentemente, a sonda Cassini passou por Saturno também. Quando Cassini estava na sombra de Saturno, então a gente não está vendo Saturno porque ele está na sombra. A gente consegue ver os anéis de Saturno, eles estão recebendo um pouco de luz. Ela fez essa imagem de um pálido ponto azul. Então, tirando inspiração do Carl Sagan, todo mundo que você conhece, já conheceu, que viveu na Terra, que vai viver na Terra, no nosso planeta, tá nesse pontinho aqui. Todo mundo que você gosta, todo mundo que você odeia, todo mundo que tá vivendo as suas vidas agora, tá nesse pontinho que, visto de Saturno, é só um pontinhozinho mesmo. Bom, pessoal, é isso. Essa foi a aula de hoje. Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Algum comentário? Então, pessoal, daqui a pouquinho vai ter uma lista sobre o sistema solar. Dessa vez é uma lista mesmo de verdadeiro ou falso. Vocês têm que ler as afirmações, leiam com cuidado. É sobre os planetas, sobre os corpos do sistema solar, tem sobre satélites, sobre objetos menores. E vai estar disponível, tem uma semana para vocês fazerem. Semana que vem eu passo a P1 para vocês, tá? Então, último recado, por favor, não... Pode ser que eu corrija algumas atividades de vocês no fim de semana. Não se preocupem em precisar responder no fim de semana, em precisar olhar. Só não esquecer de dar uma olhadinha ali antes da prova, tá? Tirem suas dúvidas, se surgirem dúvidas. Agradeço muito a presença de vocês, a paciência de vocês. E para quem não tiver mais nenhuma pergunta, já estão dispensados.